Onde você tá aí, na sua casa? Eu tô no escritório. No escritório dos móveis que eu fiz. No Aí, escritório do quê? com os móveis que eu fiz. Ah, com os móveis que você fez. É isso aí. Cara, isso é genial. O nosso jeito de ser, falar isso é um prazer extremo, porque nós gostamos de coisas diferentes. Não, foi um parabéns a todos os marceneiros do Brasil. Puxa vida, que coisa louca. Eu tive uma experiência de montar um móvel que a Paula comprou pela internet e eu machuquei tudo a mão, cheio de bolha na mão, porque não tem costume, não sabe É. fazer. E aí você faz Não, errado. Aí ela comprou uma parafusadeira para mim agora. Eu falei, isso. então agora vai. A hora que a parafusadeira chega, você já se sente mais homem, cara. Não, sem dúvida nenhuma, ela te dá uma masculinidade Eu falei, diferente. cara, eu tenho uma parafusadeira. Eu nunca imaginei que eu ia me tornar mais homem em razão de uma parafusadeira. Meu amigo, mas vamos lá, vai. Nós já falamos muita bobagem, vamos lá aquilo que nos trouxe aqui, além da nossa amizade, obviamente, É, que é o principal de tudo. bom, acho que eu vou te apresentar então, para começar a coisa. Vamos lá. O meu amigo Gustavo é convidado do meu canal. Ele, entre outras coisas, entre uma amizade muito longa, registrou patente de produto meu já para mim. De um É jogo, inclusive. de um jogo. E o jogo tá comigo, tá? E o jogo tá comigo. Um dia nós vamos jogar. É presidente da OAB de São João da Boa Vista. É, no meu ponto de vista, muita sorte da OAB. É professor. Graças parte a você, porque quem fez toda a campanha para concorrer ao OAB foi você. Para aqueles que não conhecem, o homem que estava por trás de todo aquele marketing que nós usamos na OAB, marketing verdadeiro, né? Para deixar claro aqui, porque o que nós vamos falar hoje É, tem muito a ver. Então, aquele marketing verdadeiro que foi feito pela OAB é graças ao Kleber. Então, muito obrigado publicamente. ô, obrigado você por deixar eu falar das coisas que você queria fazer, cara. E é professor da Unifeob, em São João da Boa Vista, do curso de Direito. E é por isso que eu convidei ele para essa conversa. Eu tô com essa conversa enroscada na minha cabeça faz um tempo já. E nas últimas semanas eu tenho pesquisado um pouco mais sobre isso e tô com vontade de falar disso. E aí convidei você, cara. Mas a responsabilidade, quando você faz essa apresentação, ela se torna muito grande, porque nós vamos bater papo como amigos primeiro. Sim, Óbvio que a parte de presidente da OAB e de professor universitário acaba não descolando da amizade, mas tem que ficar claro que primeiro nós vamos bater sim. papo como amigo. Sim, Porque mas isso é o que me motiva, na verdade. Muito mais ser seu amigo e sentar com você para bater papo. Porque todas as oportunidades que nós tivemos foi algo muito diferente. As nossas conversas, elas chegam em lugares inesperados. E isso é genial. Lembra a frase que eu utilizei no último encontro nosso na sua casa? Sobre isso, eu não me recordo a frase. peraí que eu acho que tenho marcado aqui. Porque eu vou fazer um Eu não quadro. me recordo. Para aqueles que estão nos vendo agora, nós temos uma relação muito estreita, somos amigos há bastante tempo, há mais de 20 anos, Nossa família, muito mais de 20 anos. né? Meu pai, o Kleber recebe meu pai com umas aventuras, que meu pai tem umas loucuras, ele procura o Kleber com uma frequência gigantesca. Então é assim, todas as vezes que a gente se encontra, ele veio uma vez na minha casa, eu já tive, eu acho que 2 vezes na casa dele, mas a gente se fala com uma frequência muito grande. Sim. E sempre surge algumas coisas para nós que marcam. E Não, algumas frases, algumas coisas. Eu não me recordo dessa. ó, a frase que você falou que eu vou fazer um quadrinho para pôr na área de lazer lá é: as ideias Isso. surgem quando você molha as palavras. Gustavo Massari. Oh, é isso aí, tá vendo? Olha só. É. E não necessariamente com álcool. Eu tô tomando água de coco hoje. Ah, é, Até porque eu fiquei durante a Semana Santa não, a Quaresma, toda sem beber. Depois eu tomei. Agora você toma uma latinha, 2 latinhas, faz um ah, mal gigantesco. Então viu? eu tô.
Eu tô mudando essa história. Eu nunca fui um beberrão mesmo, mas Não, agora menos ainda. eu também não. Ô, Gustavo, deixa eu ver. Tá dando uma travadinha. Eu vou abrir a porta pra ver se é o Wi-Fi que tá com algum bloqueio. Vai lá. Pra você tá tudo bem o sinal aí? Pra mim tá, deve ser a minha internet, né? Tem alguma explicação isso que você está fazendo agora, abrir para o Wi-Fi entrar? Não, não tem nenhuma. Científica não. Então, é isso que nós fazemos quando nós estamos juntos. É isso. Falar sobre coisa que sai do nada e chega em lugar nenhum. Isso é Não, genial. sinceramente, você falar pra mim assim, ah, é porque o Wi-Fi vai passar melhor, eu tenho dúvida científica completa sobre isso. E olha que você não é um ignorante digital como eu sou, né? Não, mas eu tenho o meu nível de ignorância digital também. Ó, eu separei aqui, então, eu separei 4 fake news aqui pra gente conversar. Por que desses Então, o 4? assunto nosso, para contextualizar para todo mundo, o assunto nosso vai ser fake news. Eu queria explicar por que que te convidei para conversar sobre isso. É, eu sempre recebo, todo mundo no Brasil já recebeu fake news em algum momento, né? E de uns meses para cá, isso vem pegando na minha cabeça pelo seguinte: eu sei quem mandou para mim a fake news. E quem mandou para mim sabe quem mandou para ele. Então, não parece ser complicado de rastrear isso. O que aconteceu na minha cabeça? Pensei, cara, tem gente que está sofrendo problemas graves com esse negócio das notícias falsas. E eu comecei a observar que algumas notícias chegam e logo a atitude de algumas pessoas perto de mim, próximas, elas mudam. E eu comecei a ligar essas fake news com essas atitudes. Assim, então, a primeira coisa que eu percebi é que elas afetam de verdade a vida das pessoas, né? No começo eu achava que era tudo zoeira, assim. Eu recebia antes, falava assim, nossa, não é possível que alguém acredita nisso, cara. Nossa, que sacanagem. E com o tempo passando, e eu prestando mais atenção, eu percebi que parece que não, que tem bastante gente que dá aquela olhada por cima. E, assim, tô falando de amigos que eu sei que não são pessoas que não estudaram, são pessoas inteligentes, são pessoas. E que às vezes, no intuito de querer ajudar a gente, o cara quer só passar a notícia pra frente. Assim, né? E aí fiquei pensando. Dentro disso que você está falando, quando há meia hora atrás que nós acabamos conversando que nós íamos falar disso, eu fiz uma busquinha rápida aqui. O Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que é um dos maiores institutos que nós temos nesse tipo de situação, ele fez uma pesquisa com 126 mil notícias. A probabilidade de se repassar uma notícia falsa é de 70%. Ou seja, 70% das notícias que chegam para as pessoas e que são falsas são repassadas. A pessoa pode até saber que a notícia é falsa, que aquilo não tem credibilidade nenhuma, mas ainda assim, 70% sabedores disso repassam a notícia. Ou seja, é complicado esta situação. Imaginarmos que a pessoa tem conhecimento ou desconfia daquilo, pelo menos, pode até não ter conhecimento aprofundado daquela discussão que é proposta na fake news, mas desconfia daquilo porque o bom senso facilita a compreensão sobre muitas coisas na vida. O bom senso resolve muitas coisas. E as pessoas, apesar de terem bom senso, que entra nisso que você está falando, de pessoas esclarecidas, pessoas com capacidade de entender, buscar a informação se é correta ou não, 70% mesmo desconfiando acaba passando. E aí? Onde nós vamos chegar desse jeito? Aí que está um problema, assim. O que você está me falando, eu não sabia disso. E preciso deixar claro o seguinte, eu avisei o Gustavo se ele topava gravar comigo agora. E aí ele me Faz mandou uns 20 minutos. ele me mandou uma foto, eu estou pronto. Credo, eu não tava.
Então, realmente é um bate-papo sobre o assunto. Essa primeira fase que a gente está conversando, eu tenho mais ou menos uma explicação. As nossas vidas está corrida demais. Então, quando você nota alguma coisa que pode ajudar um ente querido, um amigo, alguém do trabalho, você dá aquela lida e fala assim, pô, isso pode ser bacana pro Kleber, isso pode ser bacana pro Gustavo, vou mandar. Essa pressa, ela ajuda a disseminação, né? Esse filtro que falta acaba auxiliando, porque o outro que recebe pode pensar da mesma forma, que vai para um outro que pensa da mesma forma, e na hora que você percebe, já foi. Pois é. Eu separei 4 aqui porque eu recebi essas 4 pra gente conversar. Esse é o. Só? Você recebeu só 4? Eu tenho tentado filtrar o meu hall de amizades. Então você tá filtrando o rol de amizade ou a notícia? Não, eu estou filtrando alguns amigos que são reincidentes em ficar mandando toda hora as coisas, eu apago da minha lista de contatos. Entendi. Entendeu? No último ano, eu deixei de ficar em contato com pelo menos umas 15 pessoas. Assim, é porque eu comecei a perceber que estava meio tóxico para mim ter que ficar conversando com a pessoa, falando assim, ô, não faz isso não, isso aí pode prejudicar não sei quem. Ô, cara, isso aí é ruim e tal. Então aí fui apagando a pessoa. Então, se eu conversar com a pessoa na rua, normal. Assim, mas não preciso ficar com aquela carga todo dia sendo recebida, né? E preciso deixar claro o seguinte: o que aconteceu foi por conta dessa polarização política que a gente está sofrendo. Então, eu tenho recebido coisa demais sobre o mesmo tema, e às vezes absurdo, assim, que a pessoa, não é possível que ela não parou para pensar, falou assim, meu, só um pouquinho, que você pensar já ajuda, você não... e aí... É que nós estamos vivendo um momento da história, Kleber. Você vê que o papo começou a ficar sério, né? O semblante vai Ficou. mudando, o A gente semblante vai já... mudando. Assim, Então, assim, nós estamos vivendo um momento da história que o efeito manada, ele ganhou uma força tão grande que acabou levando com ele algumas pessoas que normalmente não fariam parte desse efeito manada. Mas é que caminhar seguindo o rumo da manada é mais fácil do que você resolver parar e aqueles que estão atrás tentar te atropelar pelo efeito manada. Passa por Então, cima. hoje em dia, muita gente está indo nesse efeito manada sem perceber que está indo nesse efeito manada e que isso tem consequências devastadoras para todos, inclusive para aquele que faz parte do efeito. Nessa questão política, vamos falar assim, eu tenho amigos de um lado e do outro. Exato. Acontece que eu tenho um grupo de amigos que é mais pela lógica e não por alguém simplesmente. E fica até estranho falar hoje que esse grupo de amigos é mais centro, porque o centrão ficou tão feio, politicamente falando, que é até difícil. Então a gente começa a medir as palavras, porque assim, se você não é direita e você não é esquerda, você é centro. Só que ser centro significa uma coisa tão feia, politicamente falando, que a gente prefere falar, eu não sou nem de um lado nem do outro. Aí perguntam, então o que você é? Não, eu sou alheio a isso. Ou seja, você não fala mais que você é centro, né? Porque ficou tão estranho. Quando tem uma conversa sobre um assunto, eu não quero saber quem é o personagem. Eu quero saber sobre o que é a conversa. Sim, então, mas tá falando agora, que é muito comum, e tem 2 dessas fake news que nós vamos conversar, que é sobre o tratamento com cloroquina e o problema que o fechamento das lojas causa nas pessoas. São duas conversas diferentes. E o engraçado é que uma não tem absolutamente nada a ver com a outra. São 2 conversas separadas. E aí vira uma briga o negócio. Por causa das torcidas, né? Exatamente. Virou disputa de time de futebol hoje. Não tem mais um negócio assim, mas a mãe do cara não sei qual lá, cara, ela morreu.
A gente vai precisar dar uma olhada nisso. Ô, mas não sei quem do comércio lá, o cara não consegue pagar os funcionários. O que que a gente pode fazer? Não é essa a conversa. Não. Nem de uma ponta nem da outra. É assim, ó, não, tem que liberar tudo e se morrer, morreu. Não, tem que É que, prender na tudo verdade, e se quebrar, quebrou. as pessoas estão se concentrando mais em discutir personagens e não Isso. ideias. É, Então, as pessoas, elas não querem assim, vamos conversar sobre algo abstrato, sem transformar esta conversa em pessoas. Vamos discutir ideias. As pessoas não querem mais. Então, é coisa. assim, você é favorável ou você é contrário a esta pessoa, não é esta ideia. É, E isso, para nós que gostamos de dar umas viajadas de vez em quando, é. gostamos de conversar sobre assuntos mais profundos, às vezes Sobre a gente técnica. vai lá no fundo, depois a gente vem aqui na nata mesmo, a gente fica em cima. Então, às vezes é superficial o assunto, às vezes é profundo, mas nós gostamos de discutir ideias, não pessoas. E o importante que seria legal se todo mundo pensasse, meu, esquece a individualização da pessoa. Vamos pensar em condutas. Vamos pensar se aquilo que ele está fazendo é aquilo que eu entendo como mais adequado fazer. Não necessariamente se eu concordo ou não. Porque a gente começa a se aproximar. De novo, nós voltamos na mesma história e nós vamos desaguar sempre na mesma coisa, que é o bom senso. Então é assim, ó, a partir do momento que você começa a buscar respostas para se você vai ou não fazer alguma coisa, e aí você encontra respostas, que é assim, ó, eu não me importo com o que os outros vão pensar. Você vai se deparar com uma pessoa que talvez você não quisesse ser. E na verdade você é. Então, a partir do momento. E aí nós podemos começar na história da fake news aí. Que tem um monte de fake news. Da história na minha visão, tá? Vamos deixar bem claro, porque, de novo, nosso objetivo não é despertar paixões políticas. Nosso objetivo é conversar, refletir e chegar a alguma conclusão ou não chegar também. Pode ser que a gente não chegue a nenhuma. Faz parte do jogo. Mas história de fake news. Será que é uma gripezinha? Cara, tem muita gente que acredita que é uma gripezinha. Sim. E aí, é triste o que eu vou falar agora, tá? Eu sei disso e talvez eu pague caro por falar o que eu vou falar, ainda mais se nós estamos gravando e vamos disponibilizar na mídia, mas faz parte do jogo. A gente precisa entender que a gente ou tem lado ou vai dar zebra na vida. Se Mas tem é assim, alguém ó. que corre risco, é você. Então é assim, ó. Eu gostaria de pegar o coronavírus? Resposta: não. Eu não gostaria. O que eu preciso fazer para não pegar o coronavírus? Eu preciso tomar alguns cuidados. Eu preciso higienizar minhas mãos com uma frequência maior do que já se fazia. Sim. Eu preciso tomar alguns cuidados e quando pegar, tocar alguma coisa, se eu não tiver oportunidade de lavar as mãos, passar álcool em gel. Eu tenho que tomar banho quando chegar em casa e colocar a roupa separada das outras. Eu tenho que limpar as coisas do mercado. E, principalmente, quando eu saio às ruas, eu preciso evitar o máximo o contato com as outras pessoas. E aí entra o problema da gripezinha. Voltando à pergunta, eu gostaria de pegar? Não. Então, se eu não quero para mim, eu não posso querer para os outros. Acontece que eu não posso mudar os outros. Eu posso me encontrar, eu posso cuidar de mim. Eu posso cuidar daquilo que eu acredito. Então, eu uso máscara. E me espanta ver gente. Hoje, por exemplo, nós estamos gravando como isso vai ficar disponível bastante tempo, nós estamos gravando véspera do Dia das Mães. Isso. Eu fui comprar um presente para Paula, uma flor para Paula. Cheguei na floricultura, tinha umas 5 pessoas na minha frente. Sem problema, fiquei ali buscando o meu distanciamento, apesar de perceber que as pessoas não estavam buscando o distanciamento dela. De novo, eu faço comigo aquilo que eu gostaria que os outros também fizessem, mas eu não posso obrigar os outros. Eu faço por mim. Busquei o distanciamento. Nisso aparecem 2 pessoas sem máscaras, ficam ali conversando próximo de todo mundo. Aquilo foi me causando um mal-estar tão grande. E aí eu me pergunto, o que leva essas pessoas a saírem na rua com todas as informações que nós temos sem máscara? Muito provavelmente a resposta esbarra na fake news.
muito provavelmente a resposta deve ser: estas pessoas acreditam e, portanto, elas praticam isso porque elas acreditam de verdade, com base em algo, na minha visão, falso, mas elas acreditam que aquilo não vai acontecer, não tem problema nenhum também pegar. É aquela história, todo mundo vai pegar. Então, eu tenho um pouco de dificuldade com a fake news, não só pelo malefício que ela faz com relação a conhecimento, levar conhecimento inadequado às pessoas, mas também fake news neste momento, e aí tem as fake news da cloroquina, que você falou que ia me passar, e uma outra também, essas fake news, ela ganham um contorno infinitamente maior, né? Uma delas tem a ver com isso que você falou, que aconteceu, e que eu também vi. Inclusive, eu não sei onde é que você foi comprar essa flor, mas eu vi na lotérica lá, na rua Hugo Sarmento. Uma dessas fake news, ela está falando o seguinte, ó, o uso prolongado de máscaras de proteção causa hipóxia, que é a baixa oxigenação no sangue. Essa fake news, ela foi, na semana passada e na anterior, ela foi uma das mais divulgadas no Brasil. O site boatos.org é um site que filtra, um dos sites que filtra no Brasil esse tipo de boato. Então, o que ele faz, esse site? Ele cata o nome da pessoa que escreveu a fake news e vai buscar para ver se essa pessoa realmente escreveu essa matéria. Se tem uma pauta científica por trás da coisa. Se tem muitos erros de português e, portanto, não foi acompanhado por um jornalista. Né? Então, tem um monte de coisas que envolvem você olhar assim e falar assim, cara, isso aqui não é verdade. Né? Então, uma delas é essa. Essa matéria, ela fala que depois de um tempo, a cada 10 minutos, você precisa levantar a máscara para se sentir saudável. Porque o uso prolongado da máscara causa baixa oxigenação. E aí puseram um médico, que o cara é de Havana, o cara, mas não foi ele quem escreveu. O site aqui, o Boatos, ele desmistificou essa fake news, né? Só que, o que acontece? As pessoas, assim, ó, vou dar um exemplo, uma pessoa que gosta muito de você, ela lê uma coisa dessa, ela olha, fala, cara, tem o nome do médico, tem o negócio, tá falando que vai fazer mal para as pessoas, eu vou avisar o meu filho, eu vou avisar o meu pai, o meu sobrinho, Então, a pessoa, ela, numa primeira leitura, a intenção da pessoa é ajudar. Eu não consigo achar o porquê, porque só por zoeira já perdeu a graça. Porque é o que você falou, tem gente que pode morrer por causa disso. Tem. Né? Então, assim, ó, por zoeira é legal quando é engraçado, mas que não prejudica ninguém. Agora, poxa, tem gente que pode perder um parente por causa de uma coisa dessa. E aí tem gente que vai na fila da lotérica e não usa máscara, porque o cara fala, pô, eu vou sofrer com outra doença. O grande problema da história, Kleber, é assim, ó. Agora falando um pouquinho da questão jurídica disso. É isso, é por no isso Brasil, no Brasil, nós não temos uma legislação específica sobre fake news. Não existe uma legislação que trata especificamente disso. Transmitir notícias falsas. Nós temos aproximadamente 20 projetos no Congresso que tratam disso. Temos lá projeto de lei tramitando que tratam disso. O que nós podemos ter? Nós podemos ter no conteúdo da fake news alguns elementos que podem configurar crimes autônomos já existentes há muitos anos. Então vamos lá, por exemplo, crime contra a honra. Código Civil não é crime, gera indenização, gera dano moral, por exemplo. Então, se nós estivermos falando da área civil, nós estamos falando de dano moral. Então, através de uma mensagem, eu cometo uma ofensa à reputação de alguém. Tudo bem? Nós podemos ter, neste caso especificamente de reputação, nós podemos ter dois reflexos. Um reflexo no direito penal e outro reflexo no direito civil. O reflexo do direito penal trata-se dos crimes contra a honra. Então, essas fake news
falando não em período eleitoral, tá? Porque em período eleitoral tem legislação própria, o Código Eleitoral trata da ideia da fake news no período eleitoral, então tem lá um dispositivo que trata disso, com punições para candidatos que disseminam fake news e tudo mais. Porém, em tempos atuais, por exemplo, o sujeito que fez essa matéria, essa mensagem, este texto falso, pelo menos, de novo, o bom senso diz que é falso, Sim. porque não seria possível todas as autoridades do mundo, excluindo algumas, estarem utilizando máscaras e não ficarem tirando de 10 em 10 minutos, como pressupõe a matéria, e só esse sujeito está certo. Meu avô sempre me diz, Gustavo, quando dizia, né, porque ele faleceu, mas ele dizia assim, você conheceu meu avô, inclusive. Sim. Ele dizia assim, quando muita gente que você não conhece fala a mesma coisa para você, fica atento porque pode ser verdade. E às vezes são sinais que você não consegue interpretar. E é verdade, o mundo inteiro fala para usar máscara. O mundo inteiro fala para fazer o isolamento social. Seria muita, desculpa de novo quem discorda, tá? Mas seria muita ignorância acreditar que o mundo inteiro está errado, ou que eles combinaram a teoria da conspiração, de que o mundo inteiro combinou de fazer o isolamento, de fazer uso de máscara, em alguns lugares ter o lockdown. O mundo inteiro combinou isso para quebrar a economia do mundo inteiro, para matar um monte de gente, porque a Terra tem muita gente, então nós vamos matar um tanto com o vírus. Ou a China criou esse vírus em laboratório com a finalidade de destruir a economia do mundo, e agora a economia dela vai crescer e ela vai se tornar a maior potência. Sabe assim, são algumas teorias da conspiração que o bom senso que eu uso na minha vida não me permitem acreditar. Então, para mim, todas as informações, incluindo a da máscara, é um absurdo. Porém, a nossa legislação é falha. Ela não trata disso de uma forma bem clara, especificamente em disseminação de notícia falsa. Ela só vai abraçar, na regra, tá? Vamos falar na regra para não cair em algumas exceções aqui. Mas ela vai abraçar quando alguém atribui a outro falsamente a prática de crime, e aí ele estaria praticando uma calúnia. Quando alguém ofende a reputação de outro, e aí ele estaria praticando difamação. Certo. Ou quando ele ofenda a dignidade ou decoro, e aí ele está praticando injúria. Então nós teríamos, mas se as matérias não fizerem isso, como por exemplo essa da máscara, ela não ofende a reputação, a não ser do próprio médico, que em tese está sendo utilizado como bode expiatório na história, mas tirando este médico que pode se sentir ofendido em sua reputação, todas as outras pessoas que disseminarem isso, infelizmente, não receberão punição. Então, aí eu quero... Até porque o direito penal ele se preocupa muito com a finalidade do agente. Então, os crimes contra a honra, é possível que um terceiro, não aquele que praticou o crime contra a honra, responda também pelo crime contra a honra, por disseminar essa notícia? Sim, mas desde que ele queira. Eu quero aumentar o dano à reputação de alguém, e por isso eu vou continuar, ou seja, ele tem essa intenção de reforçar o dano à reputação, e aí ele repassa. Isso sim poderia configurar crime para quem repassou, mas eu duvido que essas pessoas que repassam fazem isso com essa intenção, elas fazem porque elas acreditam na mentira. E a mentira está no mundo desde que o mundo existe, né? Desde Adão e Eva, lá quando a serpente veio, o início de tudo foi a mentira, né? Acho que antes. Não, a mentira, acho que ela vem antes do pecado, inclusive, né? É uma discussão bíblica que eu não tenho capacidade de fazer, mas a mentira vem antes do pecado, porque antes da Eva ir lá e comer da árvore do fruto proibido que ficava no centro do jardim, teve uma mentira pela serpente, né? Ela contou um engodo, uma mentira para poder fazer com que ela tomasse aquela atitude. Então, a fake news, ela está presente. O problema é que ela foi potencializada, né? Ela ganhou uma força. Na verdade, sobre a religião, eu não sei te dizer se a mentira veio antes do pecado, mas no dicionário sim, porque o N vem antes do P, né?
Essa questão de ficar passando adiante, nós chamamos de efeito caixa de ressonância, em que um fica passando e vai embora, meu, vai sem fim, não tem fim. Essa é aquelas coisas que não tem fim. Então, Fake news não vai acabar agora. E mesmo com a punição, tá? Vamos imaginar que a gente resolva fazer lá no Congresso Nacional uma alteração dentro do Código Penal e criminalizar a fake news. Ela vai acabar? Não. Ela vai diminuir? Talvez. Talvez. Por quê? Ué, é só você fazer uma associação com os outros crimes que estão aí desde sempre. tá. Os outros crimes deixaram de existir a partir do momento que se estabeleceu uma punição para eles? Não, eles continuam existindo. Então nós vamos continuar tendo pessoas praticando fake news mesmo sob o risco de punição. Alguns aumentaram. Exatamente. Então não tem muito o que fazer, né? A segunda fake que eu separei, ela mistura um pouco as coisas. Aí eu queria ver com você, será que já dá para punir? Pelo seguinte, é o mesmo site aqui, o boatos.org. Aconteceu na semana passada, retrasada, a disseminação de uma matéria dizendo que o dono do Atacadão e do Carrefour, não sei se você chegou a receber essa. Não vi. Diz que pediu para as pessoas voltarem para as ruas, trabalhar e voltar para o comércio normalmente. E ele disse que não tem jeito, que ele vai ter que demitir 60% do quadro de funcionários. Essa fake news foi divulgada com um cara filmando, ele falou, o cara. E isso foi rapidamente descoberto que foi boato pelo site Boatos e por outros sites que repudiam a fake news no Brasil, porque o cara que está falando com o rosto dele não é o dono do Carrefour. Então, assim. Aí entra no que você disse, o cara está cometendo, aí é um crime já. Ele se aproxima infinitamente mais da prática de um crime, sem dúvida nenhuma. Existe uma contravenção penal. Contravenção penal, vamos pensar assim, dentro do órgão, dentro do ordenamento jurídico, nós temos o crime, que é algo um pouquinho mais grave, e uma contravenção penal que é menos grave. Então nós temos a lei de contravenções penais e temos o Código Penal, que traz punições para condutas mais graves. Então vamos lá, só para a gente entender nenhum exemplo para facilitar, e eu vou chegar já nessa questão que você me passou. Se eu der um murro na boca de alguém, eu pratico lesão corporal, está no Código Penal, é algo mais grave. Se eu der um empurrão em alguém, é algo menos grave, você concorda? Sim. É menos grave. Eu não estou falando que o empurrão levou o cara a cair, bater a cabeça, quebrar o braço, nada disso. Eu estou falando assim, eu dou um empurrão em alguém, ou eu faço um arranhão em alguém. E é diferente de um murro na boca de alguém, sim, sem dúvida nenhuma, concorda? O próprio ato indica menos raiva, parece. Isso, menos gravidade. Vamos tratar em esfera de gravidade. Menos gravidade. Então, o murro estaria no Código Penal, o empurrão ou o arranhão estaria na Lei de Contravenções Penais. Certo. Que seria vias de fato, tá? Por que eu estou falando isso? Porque tem lá na Lei de Contravenções Penais, o artigo 41 da Lei de Contravenções Penais, ela prevê o seguinte, eu vou ler porque eu não tenho... Provocar alarme, anunciando desastre ou perigo existente, ou praticar qualquer ato capaz de produzir pânico ou tumulto. Então, provocar alarme, anunciando desastre ou perigo existente, ou praticar qualquer ato capaz de produzir pânico ou tumulto. Será que essa notícia é capaz de produzir pânico ou tumulto? Sim, provavelmente sim, porque gera um pânico nas pessoas em relação a tudo que está acontecendo. Então, em tese, vamos falar sempre em tese, esse sujeito que fez essa fake news poderia ser punido pela Lei de Contravenções Penais. Mas sabe qual é a pena da Lei de Contravenções Penais? Não tenho ideia, pessoal. Então, de 15 dias a 6 meses. 15 dias a 6 meses. E você acha que isso é de prisão mesmo? Comendo marmitex do governo, como os meus alunos falam? Não é isso. Isso daqui segue um procedimento, partindo da premissa que o sujeito é primário, obviamente, segue a premissa
da Lei 9.099. E a Lei 9.099 trata isso aqui como um delito de menor potencial ofensivo. Ou seja, ele vai ser chamado na frente, ele não vai ficar nem meia hora na delegacia, tá? Que é o tempo de fazer um TCO, que a gente fala, termo circunstanciado de ocorrência. Meia hora, uma hora no máximo. Ele vai ser chamado na frente do juiz e do promotor e vai ser proposto a ele uma transação penal para ele pagar, de acordo, vamos imaginar que ele ganha um salário mínimo, ele vai pagar uns R$300 em 10 vezes para não ter processo. Então é assim, ó, não é nada, não é nada. E não consta nem na folha criminal dele. É óbvio que ele não pode se beneficiar desse mesmo elemento nos próximos 5 anos. Então, pelos próximos 5 anos, ele não pode ter esse mesmo tipo de benefício. Mas, assim, é punição nenhuma, então as consequências são muito pequenas. E aí, nós podemos ampliar a nossa discussão dentro do que a gente está acostumado a fazer. A gente começa numa coisa pequena e vai para uma coisa grande. Vai embora. É assim, ó, de verdade, no momento que nós estamos vivendo, usando o bom senso que nós temos, as autoridades policiais, judiciárias, têm que se preocupar com isso. Uma coisa tão insignificante dessa? Não dá. Não dá. Nós não temos estrutura. Então essas pessoas, elas se valem desta ausência do Estado em relação à punição, porque não dá. É impossível você exigir da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Poder Judiciário, e aí eu incluo promotor, juiz e advogado, envolver, porque se essa pessoa não tiver dinheiro, vai ser nomeado um advogado do Estado para ela, o juiz vai estar lá e é pago por nós, o Estado está lá, o promotor está lá e é pago por nós, o serventuário está lá. O processo dela tem todo um trâmite que anda paralelo ao processo de homicídio, ao processo de lesão corporal, ao processo de roubo, ao processo de tráfico, a outros tantos, ou seja, é mais um número. Então, se o juiz tinha lá 8.000 processos para cuidar, por essa bobagem ele passa a ter 8.001. E 8.001 significa, no mínimo, a prática de 10, 20 atos entre cartorário, promotor, juiz, advogado, audiência, pauta, escrevente. Nós temos 20 atos praticados para chegar a nada. Então é assim, ó, a certeza da impunidade, hoje que eu falo é nos últimos 500 anos. A certeza... Brincadeira. A certeza da impunidade... É só assim, nos últimos 500 anos. Mas assim, a certeza da impunidade é uma porta aberta para todos esses delinquentes passarem sem que tenha qualquer restrição. Então essas fake news... Mas é desespero, viu? Então, mas é a verdade, é assim, ó. Eu vou dar um exemplo prático que eu já te contei, mas eu vou contar para todos agora. Contei para meus alunos também. É assim, ó. Eu aqui no Brasil, há algum tempo, não agora, porque agora eu aprendi que eu fiquei 8 meses sem poder dirigir, fui suspenso por 8 meses, mas há um tempo atrás eu não era um sujeito tão respeitador do limite de velocidade. E eu já ultrapassei. Então a pista de 80 eu andei a 100, pista de 100 eu já andei a 120, eu já fiz isso. Assim como muitos já fizeram. Está errado, não pode. O Estado regulamentou a velocidade da via justamente porque ele entende que, diante da quantidade de tráfego, diante da qualidade dos veículos, da média da qualidade dos veículos, diante de inúmeros critérios, aquela é a velocidade mais segura para o motorista. Então o Estado escolheu isso. Ele pode estar errado? Pode. Beleza. Mas vamos provocar o Estado para alterar, não nós alterarmos por conta própria. Então, beleza. Mas feito esse ponto, esse parênteses, eu estava nos Estados Unidos, em uma das vezes que eu fui para lá, eu com um grande amigo meu, estávamos em Orlando, resolvemos ir para Tampa, porque nós queríamos ir no cassino. Em Orlando não tem cassino, é só para Tampa. Chegamos no cassino, ficamos no cassino até 1, 2 horas da manhã, voltando do cassino para Orlando, 80 milhas, e eu lá 80 milhas, 2 horas da manhã, e um mundaréu de carro passando em alta velocidade do meu lado, mas muito. E eu não falo nada em inglês, não entendo nada de inglês. E eu falei, na minha,
no meu bom senso falho, eu peguei e falei, eu acho que de madrugada a velocidade não cobra aqui, eu acho que não pode ser. Não tem problema, eu acho que pode. E resolvi tirar do piloto automático, o meu amigo já estava dormindo do lado, e eu tirei do piloto automático e fui embora. Mas não andei 2 minutos. 2 minutos já veio um monte de luz atrás. Eu mudei de faixa, a luz mudou de faixa, eu mudei de novo, a luz mudou de novo. Até que eu chamei meu amigo e falei, eu acho que a polícia está atrás de nós, porque eu já mudei 3 faixas, elas mudaram também, eu vou parar. Eu parei, a polícia parou. A polícia veio, falou comigo, não entendi nada que ela falou. Eu só entendi passaporte, eu pus a mão até com nojo no meu passaporte, de medo. Eu fiquei uma mão no volante e a outra até com nojo, assim, para pegar o passaporte. Entreguei, ele, one moment please, foi a única coisa que eu guardei. Foi pro carro, demorou um pouquinho, voltou com um papel desse tamanho, assim, uma folha, sulfite, me entregou, falou tchau. Eu peguei, fui embora para casa, cheguei em casa 3h30, 4 horas da manhã, chamei minha esposa, falei, minha esposa fala inglês. Eu peguei e falei, o que é esse papel que a polícia me deu? Eu tomei uma multa de sabe-se lá quantos dólares, eu nem lembro quanto foi. Mas aonde eu quero chegar com isso? É assim, depois eu voltei algumas outras vezes para os Estados Unidos. Nunca mais dirigi de forma equivocada lá. Por quê? Porque lá se tem a certeza da punição. Lá se tem a certeza da punição. E aqui no Brasil? Aqui no Brasil você desafia as regras porque você não tem não a certeza, mas você tem a desconfiança da impunidade. Então, enquanto a impunidade estiver presente no pensamento das pessoas, nós vamos continuar descumprindo. E voltando para a fake news. Enquanto a pessoa não entender que a disseminação da fake news ela faz mal para ela, porque isso vai atingir em algum momento da história. Em algum momento isso vai se conectar. Pegando, inclusive, um ponto do que nós íamos falar antes, do nosso personagem lá do Steve Jobs, ele fez um discurso na Universidade de Stanford, em 2005, e ele disse que nós temos que aprender a ligar os pontos das coisas, porque em algum momento esses pontos vão fazer sentido na vida das pessoas. E não significa ligar os pontos futuros, é ligar os pontos passados. Porque o sentido vai ser no presente, e você não consegue ligar ponto futuro para analisar no presente. Então é assim, tudo bem, eu faço uma fake news hoje. O dia que essa fake news chegar na minha mãe, lá em Itapira, e a minha mãe resolver acreditar na fake news, e sair sem máscara e for contaminada pelo Covid, que é o que nós estamos passando hoje, talvez aquela minha fake news vai passar a fazer sentido para mim. Sim, isso. A proximidade do problema, ela traz sentido para o problema. Enquanto está afetando só quem está lá longe, aí as pessoas não dão tanta bola, né? Você é um sujeito que eu gosto demais da conta, porque você é fuçado. Se você não sabe, você vai procurar. E eu não sei, eu tenho certeza que você vai acabar encontrando. Falou ontem no jornal, isso é uma ignorância minha que não guardei, apesar da importância da informação. Mas eu assisti no grande debate da CNN ontem. Era a Gabriela e o Caio, e agora é o... Agora está o Caio e um advogado, que eu não me recordo o nome dele, mas é muito bom. E ele terminou ontem o grande debate dele, falando de um site que foi criado em memória das pessoas que morreram por causa do Covid. E aí, quem teve um parente que perdeu um parente pelo Covid, pode entrar nesse site, escrever o nome completo dessa pessoa e tal, e contar uma breve história. Por quê? Para que o William Bonner falou disso também, de forma subliminar. Nós estamos nos acostumando com números. Isso. E aí as pessoas estão se tornando números, e os números não têm sentido. Os números não sentem, os números não têm coração batendo. E o número só passa a ter sentido quando ele se aproxima da gente. Mas será que nós vamos ter que esperar chegarmos ao ponto de nos transformarmos em números, ou termos alguém próximos a nós se transformando em números para que a gente possa
Gustavo, Entender? quando eu era criança, cara, eu comecei a escutar uma banda que virou minha banda preferida, o Cranberries. Ah, não E eles conheço. lançaram, se não me Como é que engano, chama? Como é que chama? Cranberries, Não sei. The Cranberries. É, eles lançaram uma música chamada Zombie, na época da Guerra da Irlanda. E a música falava isso. Falava assim, ó, mais um menino morreu, mais uma mãe tombou hoje. Mas não tem importância. Você assiste o seu noticiário e vai trabalhar. Porque é uma mãe que está para lá, ó. Não é a minha. Não é a do meu amigo, do meu irmão. Não é o filho de alguém querido. Eu tô vendo na TV, parece que não tem a ver com o meu mundo aquilo. E isso, Cranberries cantava isso é década de 80, 90, vai. Vou pôr eles mais pra frente, 90. Acho até que faz um ano ou dois que a vocalista morreu, a Dolores O'Brien. A arte, as pessoas, elas gostam de pessoas. E é muito esquisito a gente ainda tentar pôr lógica em coisa que tem a ver com sentimento, a gente tentar. é, fe- isso não para de acontecer, né? Fazer conta com o coração de gente, né? Exatamente isso. Isso é triste. E a fake news, para não perder o rumo de novo, ela tem tudo a ver com isso. Porque ela diminui algumas coisas que deveriam ser grandes. Algumas informações que deveriam ser motivo de insatisfação muito grande de todos, ela se dilui em razão das fake news. Porque nós temos fake news, eu não sei também se você pensou, se tá aí faz parte e tal, mas tem fake news colocando caixões que estavam sendo enterrados vazios. Cara, essa é E, uma das que eu separei. então, e aí saiu fake news de que, na verdade, os governadores estavam enterrando caixões vazios porque eles querem manter o estado de calamidade que foi decretado, porque isso possibilita a utilização de verbas sem se preocupar com a lei de responsabilidade fiscal. Ou seja, as coisas ganham um contorno assim que não tem sentido. E aí você vai olhar, não é nada disso. Essa história dos caixões aí é de 2003 ou 13, eu É, não sei ao certo. o site que eu separei essa fake news chama-se projetocomprova.com.br. Esse site ele é de um grupo de jornalismo, porque a fake news ela afeta de uma maneira muito agressiva os jornalistas sérios. Né? Uhum. O jornalismo ele sofre porque o cara que tem que ir atrás da matéria, que tem que filtrar, que tem que não sei o quê, que teve que fazer uma faculdade, que tem que pagar uma associação e tudo mais, ele tem o mesmo crédito de um maluco que escreveu um treco na cozinha e publicou. Assim, E às vezes esse maluco tem uma repercussão infinitamente maior, porque o cara que fala a verdade, às vezes ele precisa ser duro com a realidade. é, E muita gente não quer ouvir, é. muita A gente fic- não quer conhecer a a realidade. ficção é mais legal. Uma das coisas que unem a gente, que eu acho muito legal, é que eu e você, a gente trabalhou em jornal. Trabalhamos em jornal, nós gostamos disso. A gente sabe a loucura que é um dia de fechamento, uma matéria quando sai errada, o problema que isso pode causar. A dificuldade que é para conseguir informações sérias Boas. e nós trabalhamos, eu pelo menos, né? Você, eu não sei, eu acho que você trabalhou mais. Mas é assim, eu trabalhei em jornal pequeno, que foi em Itapira, em pequeno centro. Mas no pequeno centro, a dificuldade também existe para você obter uma notícia de primeira mão, obter algo que vai acontecer ainda, mas a decisão já está tomada e você tem que conseguir buscar esse tipo de informação. Isso é extremamente difícil para o jornalista sério. E aí, quando ele consegue atingir um patamar capaz de obter essas informações pela sua credibilidade, ele é abalado por esses malucos que soltam aí coisa nada a ver. Tem E gente que. uma coisa que eu não sei também, agora para colocar fogo no parquinho, como alguns falam, Boa, o tava mais demorando. louco, o mais louco de tudo, eu estava lendo, e aí me perdoe se a leitura foi errada, mas
o nosso presidente, e já entrando em questão de fake news também, o nosso presidente, ele manifestou que iria fazer um churrasco. É. Quando nós estamos sofrendo a ultrapassagem das 10 mil mortes. É. E aí, ele falou isso. E depois ele veio e falou, não, isso é fake news. Cara, quando eu vi isso, eu fiquei louco. Eu falei assim, mas foi ele que falou, não foi alguém que falou que ele vai fazer e ele veio desmentir. Não, ele falou, eu vou fazer um churrasco para os ministros e alguns amigos próximos. Mas serão poucas pessoas, mas eu vou fazer. Aí depois, quando gerou uma repercussão desagradável, ele veio e falou, não, isso é fake news. Eu falei, cara, é das duas uma. Ou eu não sei o que é fake news, ou a fake news está ganhando um contorno agora, que é assim, ó, quando eu contar alguma coisa e essa coisa não cair bem, eu falo, pegadinha do malandro, fake news. Meu, sabe, assim, o mundo que nós estamos vivendo ficou tão estranho Ficou que nós estamos banalizando aquilo que deveria ser combatido, que é a mentira. Sabe, hoje é legal você contar uma mentira para alguém e não ligar para alguém contando uma verdade, mesmo que a verdade seja dura, porque às vezes a verdade é dura. Então, você sabe que você falou um negócio, agora há pouco, que é muito interessante na cabeça das pessoas. Você falou do jornalista que sofre porque tem hora que ele tem que falar uma coisa e aquilo não é bom. Acontece que o ser humano, parece que a gente foi criado e a gente foi se adaptando a gostar da ficção. A gente foi curtindo o filme de super-herói, a gente foi curtindo o filme onde o mocinho, onde dava tudo certo, onde o cara eliminava o mal, onde na Disney a princesa fica bem na hora que a bruxa morre, né? Então, eu falo de uma coisa que eu li na Bíblia e que a primeira vez que eu li eu falei assim, cara, isso é muito esquisito. Porque todos são filhos de Deus. Mas, quando Moisés foi atravessar o Mar Vermelho, Deus fechou o mar para os guardas. E eu fiquei pensando na época, falei, cara, mas os guardas não são filhos de Deus? Primeiro ele falou que todos eram, agora ele matou todo mundo? E aí, ou seja, a gente entra numas de assim, ó, eu escolho quem vai ser o herói da história e os outros são bandidos e pronto. Mas e a família dos guardas que estavam trabalhando? Porque o imperador mandou eles irem lá. Se eles não fossem, eles perdiam a cabeça. Então, era um negócio. E aí a gente foi acostumando com essa ficção. O grande. Eu trabalho no direito penal, né? Então eu tenho uma proximidade com alguns assuntos mais desagradáveis. Porque quando eu digo que eu defendo determinados sujeitos que praticaram determinados crimes, muitas pessoas recriminam. E aí a gente tem que lembrar, eu não vou lembrar agora quem é o autor, me perdoe, mas ele diz que o advogado criminalista é igual ao padre. Não adianta o criminoso ir lá para o padre, confessar e mentir para o padre. Então ele tem que contar a verdade para o advogado criminalista. E aí o advogado criminalista, sabedor da verdade, mesmo assim aceitando defender aquele sujeito, não significa que ele se torna um pecador igual. Então não é porque eu defendo o criminoso que eu pactuo com o crime praticado por ele. Mas as pessoas precisam entender isso, porque às vezes elas julgam por outros sentidos. Mas, feito este paralelo, e entrando de novo no que você havia dito, muita gente gosta da vítima. Muita gente gosta da vítima. A vítima é um personagem muito querido por todos. Então, dentro dessa ficção, quando a pessoa é vítima e depois ela consegue ressurgir e recuperar o reino, destruir o monstro e tudo mais, isso parece que é legal, parece que é bom. Mas se as pessoas não limparem aquilo que efetivamente ocorreu daquilo que é história, daquilo que é mentira, daquilo que é invenção, isso se confunde
e faz as pessoas ficarem loucas. E a fake news, ela faz isso, ela faz misturar as conversas. Tem fake news que tem um início de verdade? Tem. Tem muitas fake news que traz dentro do seu contexto mensagens verdadeiras. Mas às vezes as conclusões são falsas. Então o sujeito ele traz uma informação verdadeira, mas ele conclui de forma errada, de propósito. É a mesma coisa de distorção. A gente usava isso antes como distorção das coisas. E hoje virou tudo fake news, né? Então já deve ter agregado ao nosso dicionário, porque é tão utilizada hoje. Você tinha mais aí notícia aí? Então, não, eu ia falar dessa do caixão, porque realmente eu separei ela e eu queria falar de uma matéria desse site, projetocomprova.com.br, porque esses dois sites, eles têm feito um trabalho de explicar para as pessoas em que ponto aquela notícia não tem como ser verdadeira. Né? Então, tanto o projetocomprova.com.br como o boatos.org. São dois sites que eu venho lendo algumas coisas deles. Mas aí, para a gente concluir, porque senão, se o papo fica muito grande, a gente gosta e quem está assistindo começa... Nós vamos ficar aqui até amanhã falando. E outro que eu senti cheiro de pipoca lá embaixo, então eu preciso parar também. Entendi. Só então uma informação interessante aí pra gente. Já existem legislações em outros países sobre fake news, tá? Eu fui pesquisar na Alemanha, tem inclusive com multas gigantescas, mas gigantescas mesmo. Tem a multa máxima lá é de 50 milhões de euros. Então nós estamos falando de coisa muito grande. Óbvio que começa pequeno e vai para as grandes empresas que, de acordo com o tamanho da fake news, recebem a punição. Na França, isso tem uma discussão muito forte, porque foram usadas as fake news nas eleições, e aí ganhou um contorno muito grande, mas lá está uma briga muito grande. Na Malásia, tem punição de 6 anos de reclusão para fake news, para quem divulga fake news. E pra você ter uma ideia, o tanto que nós somos... Eu peguei esse próximo país agora de propósito só para mostrar, assim, o tanto que nós somos bem atrasados mesmo. E aí não tem demérito nenhum, pelo amor de Deus, não é preconceito, porque hoje em dia as pessoas levam também tudo... tudo as pessoas recriminam. Mas o Quênia, que é um país extremamente pobre, extremamente carente, vindo de uma guerra civil agora, extremamente judiado pela sua história, o Quênia tem legislação sobre fake news. Já tem legislação aprovada sobre fake news. E nós não temos especificamente fake news. Voltando, as punições para fake news, elas reverberam em outros momentos, em outros tipos penais que a gente fala, em outros lugares do ordenamento jurídico. Não especificamente em transmitir uma notícia falsa. Pura e simples, se a notícia não tiver reflexo vinculado à calúnia, difamação e injúria naquilo que nós conversamos, esquece. E em período eleitoral, aí sim, tem punição específica lá, salvo engano, no artigo 323, 326, alguma coisa por ali do Código Eleitoral. Quem tiver interesse também pode procurar lá. Na verdade, eu queria terminar perguntando o seguinte: se você enxerga que pode acontecer, você já falou que está tramitando isso, né, a questão de uma legislação para as fake news, e se isso demora muito, porque eu não conheço quase nada de jurisprudência, vamos falar assim. É assim, o processo legislativo, ele depende da urgência da matéria. Nós tivemos recentemente a aprovação do plano emergencial que o governo Bolsonaro fez para socorrer milhões e milhões de pessoas aí. Ele foi aprovado em 2 semanas. E tem projetos como a reforma do Código de Processo, o Código Penal que está tramitando lá há 20 anos. Então, quer dizer, o legislativo nosso, ele se movimenta muito de acordo com as pressões. Se nós tivermos pressão popular, as coisas vão andar. Se nós não tivermos pressão popular, as coisas não vão andar. E qual é o calo? Aonde pega isso? Porque é uma coisa tão
parece ser tão óbvia, né? Meu, todo mundo que de alguma forma criar, eu não estou falando nem transmitir por enquanto, porque transmitir é um segundo momento, e talvez seja muito mais difícil de encontrar todas as pessoas que transmitiram, não a título de identificação digital, porque isso a internet tem capacidade de fazer, mas de identificar criminalmente mesmo, movimentar a máquina para punir todo mundo que transmite, porque seria impossível. Mas se nós punirmos quem cria, já seria uma grande coisa. Qual é a grande discussão? Que a maioria das vezes a fake news ela esbarra na liberdade de expressão, que é um direito constitucional. Então, a maioria das vezes, salvo aquelas óbvias que efetivamente trazem uma informação muito absurda, na maioria das vezes ela pode esbarrar na liberdade de expressão, ou seja, o cara ele fala algo que ele acredita, mas que é ruim, péssimo e que vai causar um mal gigantesco para muita gente. Mas ele se esconde, ou se ele se protege, eu não sei qual é a terminologia mais adequada, se é se esconder ou se proteger, atrás da ideia constitucional de liberdade de expressão. Ou seja, eu tenho direito de falar. Eu tenho direito de falar o que eu penso. Cara, é verdade, você tem direito de falar o que você pensa, só que ao mesmo tempo você tem responsabilidade pelo que fala. E o que eu estou criando é uma punição para quando você ultrapassar determinados limites sociais. Porque o crime nada mais é do que punir alguém que ultrapassou limites que o Estado entende como intransponíveis. A partir do momento que a sociedade entender que a fake news é algo ruim, é algo que não faz bem, que não auxilia no desenvolvimento da sociedade, provavelmente nós vamos ter. Mas aí pode demorar 1, 2, 3, 5, 10, 20 anos. Diante de tudo que você disse, que culmina mais ou menos no que eu tinha imaginado, eu posso criar um grupo, com um grupo de amigos, uma fake news, dizendo que mais de 1 milhão de pessoas já votaram para que o Congresso adiante as votações sobre as fake news e que as punições para as pessoas que espalham fake news vão entrar em vigor e a gente soltar para uma massa de gente isso muito. Cara, eu vou, já que é para a gente cometer uma fake news, já que a proposta é de se praticar uma fake news, Sim. entra no Google, procura lá projeto de lei fake news. Salvo engano, tem uma proposta de criação do artigo 287A do Código Penal. E lá tem a redação do artigo 287A do Código Penal, que tem punição de detenção de 1 a 3 anos para quem divulgar fake news. Só que isso é uma proposta. Não está em vigor. Não, nem tá, é uma das 20 que estão sendo discutidas lá no Congresso. O simples fato de colocar isso, as pessoas não vão entender como proposta. Elas vão entender como algo que já existe no ordenamento jurídico. Beleza. Eu consigo. Mas eu te aconselho, já como advogado agora então, a não fazer isso. Pelo seguinte, não é pela questão punitiva, é pela questão moral, de que a partir do momento que alguém recebe uma informação sua e descobre posteriormente que essa informação foi falsa, nós vamos esbarrar num negócio que se chama credibilidade e que não pode nunca ficar arranhada. Então, eu não compartilho nem nos grupos de bobagem que a gente acaba tendo qualquer informação que possa esbarrar ou dar uma interpretação de que eu estou assinando embaixo daquela informação. Ah, mas aí é que tá. Porque isso gera uma desconfiança e abalo de credibilidade. Nós não podemos. Nós demoramos demais para conquistar a credibilidade. Mas aí é que tá. Embaixo da fake news, eu quero escrever assim, ó. Este artigo é uma fake news. Você viu como isso pode mudar a vida das pessoas? Tudo bem. Então aí você não está espalhando uma fake news. Aí eu concordo. Pode fazer. Tô, mas não tô. O que você está fazendo você está chamando a atenção para um título. Você vai criar uma matéria com um título bem legal. Tá. Fake news terá pena de 1 a 3 anos de detenção. E aí você cria a matéria.
o artigo 287-A do Código Penal e cria matéria sobre isso, prevendo punição. E aí, ao final, você coloca um ponto e fala: se você chegou até aqui na leitura, significa que este assunto te interessou. E, todavia, infelizmente, isso é só um projeto de lei que ainda está tramitando no Congresso. E se você acha que isso é importante, manda um e-mail para ver o deputado, ver lá o Congresso Nacional, mande um e-mail para os deputados do Congresso Nacional pedindo a aprovação do projeto. E aí você escolhe qual projeto você acha melhor. Porque cara... Só que isso não é fake news. Isso é uma campanha visando combater uma fake news. Então, mas acontece que eu posso usar o formato de espalhar a mensagem da fake news para movimentar isso. Tá, mas então, é que é assim, ó. Eu entendo o que você está falando, só que isso está ficando gravado na rede. Então nós temos que tomar cuidado com quem vai ouvir isso, não com quem, não nós. É com quem está ouvindo. Quem está ouvindo você não tem o objetivo de criar uma fake news. Você tem o objetivo de criar uma notícia verdadeira com a finalidade de gerar impacto nas pessoas, assim como a fake news faz, gera impacto nas pessoas, provocando essas pessoas para pensar sobre a fake news e se valendo da mesma ferramenta que a fake news usa, que é a internet e a disseminação em massa, aqueles que se importam só com o título e não com o texto. É isso. Então você vê como a abordagem é diferente? Não fica tão engraçado, mas é por isso que eu te liguei. É isso aí, cara. A ideia é essa, porque senão eu fico preocupado das pessoas interpretarem assim: olha lá, ele concorda com a divulgação de fake news, que é isso que acontece. As pessoas acabam interpretando que eu vou divulgar uma fake news como se fosse assim: vou criar algo para prejudicar outra pessoa. Não, e não é isso. Eu vou criar uma notícia, vou usar a mesma ferramenta que a fake news usa, que é a tentativa de disseminação em massa, compartilhem, e aí criar, e ao final da notícia para aqueles que lerem e se interessarem por ela, vai estar escrito: isso é um projeto de lei. E se você concorda com esse tipo de situação, mande, por favor, para um dos deputados lá no Congresso Nacional, um e-mail dizendo: eu concordo com a aprovação desse projeto, por favor, aprova. Ele é bom para nós. Porque só assim nós vamos ter uma movimentação grande aí. Meu amigo Gustavo, que legal, cara. Posso, antes da gente encerrar, posso fazer uma propaganda? Porque eu não sei quando você vai pôr no ar esse vídeo nosso. Talvez amanhã. Tá, então eu queria já aproveitar, convidar todo mundo que estiver assistindo agora, desde que seja antes do dia 19 de maio de 2020. Porque no dia 19 de maio de 2020 inicia a Semana Jurídica na faculdade. Dia 19 de maio nós vamos ter lá os professores Ciro, que é o coordenador do curso, e o João Otávio, que é o reitor. Eles vão falar sobre a atuação das instituições de ensino na época de pandemia. Eu acho que é um tema bem relevante, porque muita coisa vem sendo falada, inclusive algumas fake news a respeito disso vêm sendo apresentadas, e eles vão falar sobre isso. No dia 20, nós vamos ter comentários referente a dispositivo da Constituição Federal, feito por dois professores geniais, doutora Daniele Cassucci e doutor Rafael Cambaúba. Eles vão falar do artigo 84 da Constituição Federal, depois dá uma olhadinha lá. E especialmente, dia 21, por isso que eu estou falando da Semana Jurídica, eu vou estar participando de uma... Não é uma live, mas vai ser no YouTube, então pode ser interpretado como live. E, salvo engano, é no mesmo dia da live do Gustavo Lima. Então eu vou estar competindo com a live do Gustavo Lima, pelo YouTube. Eu e o doutor Ivan, que é um delegado de polícia, nós vamos estar fazendo uma análise, olha a presunção nossa, hein? Uma análise do discurso de renúncia do Moro e suas consequências jurídicas. Cara, nós vamos estar no dia 21, a partir das 20 horas, ao vivo, no canal do YouTube da Unifeob, fazendo esta análise do discurso do Moro, as consequências jurídicas disso. Então, assim, nós vamos com certeza desagradar muitos.
Cara, Porque nós vamos ter que falar do Moro, nós vamos ter que falar do Bolsonaro, nós vamos ter que usar paralelo com coisas que aconteceram na história. Ou seja, eu espero que muita gente goste e que entenda que aquilo é uma reflexão jurídica, não política. Nós vamos fazer uma reflexão jurídica sobre o assunto. Posso te falar uma coisa que eu pensei durante... Claro. Aí, não sei, porque a minha análise ela não é jurídica, ela é sociológica. Certo. Mas, não sei se era isso, se tem alguma coisa a ver com o que você vai falar, cara, mas no meu ver, ou será que foi só eu que vi? O Moro confessou um crime ali porque, assim, quando o cara fala assim, ó, ele tá querendo pôr alguém na Polícia Federal, que ele Cara, comanda. eu vou então, vou só cortar você para dizer o seguinte: ele confessou alguns crimes. E aí é o seguinte, cara, se você se interessou pelo assunto, se inscreve lá. Entra lá no site da Unifeob, curso de Direito, tem inscrição. Mesmo eu sendo ex-aluno? Pode ser ex-aluno, qualquer pessoa da comunidade pode entrar. Basta fazer inscrição. Entra no site da Unifeob, procura lá curso de Direito, logo na página inicial da Unifeob tem lá inscrição para a Semana Jurídica. Vou deixar o link. Faça a inscrição, vou mandar para você o link então. Faz a inscrição, assistam, porque serão 3 temas espetaculares, é coisa genial mesmo. A ideia nossa é conversar sobre assunto que está acontecendo agora. E para isso nós precisamos da participação de todos. Para ser legal mesmo. Para tentar, sabe? Para tentar fazer com que as pessoas pensem diferente. Sim, cara, Só para contextualizar lá o artigo 84 da Constituição Federal, fala sobre a competência do presidente da República. O que o presidente da República pode e o que ele não pode. Ou seja, está tudo mais ou menos interligado aí os assuntos. E é fogo no parquinho total esse assunto. Né? Esse assunto, fogo no parquinho, porque as pessoas eu não sei se elas vão estar dispostas a entender que um herói nacional, como o Moro era tratado até então, cometeu crime. Que o Bolsonaro, que é um herói nacional para uma grande parcela da população, e tem que ser respeitado por isso, além de ser nosso piloto, que eu ouvi uma situação bastante interessante, que é a seguinte: a gente precisa, eu não lembro quem falou, se foi o Ciro Gomes ou o Fernando Henrique Cardoso. Olha que os extremos tão grandes aí entre os dois, mas eu não lembro quem falou. Falou assim, ó, pessoal, a gente precisa entender o seguinte: ele é o nosso piloto. Nós estamos todo mundo dentro desse avião. Se nós jogarmos contra o piloto, na verdade a consequência é nossa, meu. Então agora é o seguinte, vamos tentar capacitar o piloto com ele pilotando. Vamos tentar mostrar caminhos para o piloto. Alguém aqui dentro do avião sabe uma rota melhor? Alguém sabe o que significa aquele botãozinho que está lá naquele painel gigantão? Por favor, vai lá e fala para ele, porque ele é o nosso piloto. Se todo mundo simplesmente falar, que se dane, cara, tem uma montanha chegando, nós estamos chegando no Everest. Alguém tem um amigo terrorista no voo, por favor. Nós estamos chegando no Everest, o Everest está ali, alguém precisa pegar a manopla lá e dar uma curvadinha assim para o avião passar do lado, porque senão nós vamos dar uma muquetada. Não pode. Então é assim, nós vamos falar nesses dias, 19, 20, 21. O convite está feito, eu espero que você esteja lá, todo mundo que está nos ouvindo agora possa estar. Vai ser a maior honra do mundo poder tentar conversar sobre isso. Eu estou tentando ler a respeito. Não é tão fácil assim, porque o direito, todo dia ele muda. Porque direito é interpretativo, né? E as pessoas acabam interpretando as coisas pelo olhar exclusivo dela, quando na verdade ela deveria usar o olhar da sociedade na interpretação das coisas, mas ela usa a lente de contato, que é aquilo que está só com ela, ninguém mais vê. Então, faz parte, mas nós vamos tentar, tá? Eu prometo que eu falei pro Dr. Ivan, o Dr. Ivan é um sujeito, é um delegado de polícia que está em Campinas, mora em São João, mas está em Campinas, trabalha em Campinas. É um sujeito extremamente educado, polido, inteligentíssimo, assim, ao extremo. E eu falei para ele, Dr. Ivan, eu prometo que eu não vou me exaltar. Eu vou tentar manter a calma, tá?
Ah, Ele então dá eu vou pra risada. exaltar. Não, ele dá risada mesmo. Mas, não, Gustavo, fica tranquilo. Pode ser você. Que maravilhoso. Eu vou Meu tentar. amigo, é o seguinte, adorei muito, cara. Foi muito melhor do que eu acho que o que a gente Obrigadão, tinha cara. conversado anteriormente lá, sobre falar de um outro Steve livro que Jobs. eu li. E diante dessa informação, com o meu amigo Gustavo dizendo que nós temos que ajudar o piloto, eu gostaria de um diazepam para esperar passar esse voo. E até a próxima. Um abraço para todo mundo aí na sua família, meu amigo. Obrigadão. Ó, e agora nós marcamos um outro dia, num outro momento, se tudo correr bem, quando isso passar, para nós fazermos aquele projeto que eu passei para você lá, aquela ideia ainda vai amadurecer. É colocar uma câmera na sua área de lazer e filmar o bate-papo de forma descontraída. E depois compilar aquilo que é interessante e fazer eu não sei como ainda, tá bom? Certamente eu vou precisar do advogado.